Lição de número 4. Os que têm a revista. Hoje, 26 de julho de 2020. O tema que estudaremos hoje é: a construção do templo enfrentou oposição. Texto áureo. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Verdade prática. Se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. A leitura bíblica em classe se encontra em Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11 e 13, o versículo 15, 16 e do 21 ao 24. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitredade, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Então escreveu Reuel, o chanceler, e Sinzai, escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas, efassaquitas, tarpelistas, afacistas, arquivistas, babilônios, susanquistas, deavistas, elamitas. Estes, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandou: teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurares, eles não pagarão os direitos aos tributos e às rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi a cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Mas, pois, fazendo notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifiquem aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus e os impediram à força do braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Amém, meus irmãos? Quero convidar o irmão Jorge aqui para estar fazendo uma oração. Hoje é um tema muito importante, muito bonito, que fala de reconstrução. E eu creio que Deus vai falar com todos os que estão nos ouvindo aí via internet e também os que estão aqui. Estamos hoje em um número maior, graças a Deus. Eu creio que já está quase passando esse problema aí. Daqui uns dias volta tudo normal. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma manhã maravilhosa, né?
Então, oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui agora na Tua presença, nesta manhã maravilhosa, para aprendermos da Tua palavra, Senhor. Fala através do Teu servo mais uma vez conosco, Senhor, para que nós possamos aprender a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor, possamos vivenciá-la a cada dia, Senhor. Pedimos, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo nesta manhã, sobre os nossos corações, sobre os corações dessas pessoas que estão nos assistindo, participando conosco através da internet, Senhor. Pedimos que o Senhor possa abençoá-las, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos nesta manhã, neste momento. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos refletir então nessa manhã sobre este tema de suma importância, que foi a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade de Jerusalém. E é importante, eu gosto de analisar que dentro do que estava ocorrendo aqui, havia um contexto. De um lado, Neemias trabalhava para a reconstrução das muralhas e da cidade. Em contrapartida, Esdras, Zorobabel e o grupo religioso trabalhava para a reconstrução do templo de Deus. Aquele templo que fora construído por Salomão. E é notório que, diante disso, levantaram-se opositores. Levantaram-se pessoas que, ao invés de quererem ajudar, ao invés de se alegrar com a restauração do povo de Deus, eles se opuseram e eles tentaram de todas as maneiras para impedir aquela obra, aquele projeto. O altar havia sido restaurado, a festa dos tabernáculos celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme Esdras, capítulo 3, do 2 a 4. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de iniciar a reedificação do templo. Eles já tinham iniciado o processo cultico. Eles já estavam trabalhando no processo cultico sem o templo estar restaurado. Porque eles criam que aquela obra que Deus havia iniciado haveria de terminar. Porém, é aqui que surgem os inimigos. Você vai ver que Neemias ele enfrenta Sanbalate, Tobias, para a restauração da muralha de... E se você analisar no contexto da Bíblia hebraica, não há essa divisão entre Esdras e Neemias, é um livro só. Os judeus olham para este livro como um livro só. Então, um conta uma parte, a parte da restauração espiritual, enquanto o outro conta a parte da restauração da cidade. E todos os dois dentro desse mesmo contexto. Então, quando os inimigos, e a gente tem que pensar quem eram esses inimigos.
eram justamente aqueles inimigos que foram colocados pelo período de Salmanasar, rei da Assíria, porque cada rei trabalhava de uma maneira diferente. Salmanasar, quando no período do Império Assírio, ele conquistava uma localidade, ele pegava o povo dali e colocava em outro lugar, e pegava aquele povo de outro lugar e colocava ali. Isso desestruturava as nações, porque você vai viver agora numa terra diferente, no meio de um povo diferente que você não conhece, para recomeçar tudo de novo. O rei de Babilônia, ele atuava diferente. O rei de Babilônia, quando ele traz os cativos, eles faz com que eles esqueçam sua língua, com que eles esqueçam a sua nação, esqueçam sua religião e tire tudo isso de sua memória. Mas a gente vai perceber que Daniel e seus amigos, mesmo estando em Babilônia, perdendo o tempo, perdendo a família, perdendo tudo isso, eles não perderam a fé em seu Deus. E quando a Escritura nos diz que eles propuseram em seu coração em continuar servindo a Deus, independente do que eles aprendessem dentro do contexto babilônico, eles não se voltariam para aquele contexto babilônico, mas eles continuariam adorando o Deus único e verdadeiro, aquilo que aprenderam em sua raiz. Então esses homens que estavam agora na cidade, quando o povo de Israel foi levado cativo, é eles que estão confrontando eles. E como houve um período de 70 anos, novas gerações nasceram. Pessoas nasceram dentro desse período ali. Por isso que a gente vai ver no decorrer da história da Escritura que havia uma grande desavença, e João vai falar disso, entre judeus e samaritanos. E você não pode pensar que muitos samaritanos se converteram. Muitos samaritanos se converteram. Muitas nações pagãs acabavam se rendendo ao Deus de Israel. Porém, havia algumas nações que queriam adorar o Deus de Israel, mas continuar adorando seus deuses. E esse era o problema. A questão do misticismo, da mistura, do sincretismo religioso. Então, se você leu atentamente o capítulo 4, você vai perceber aqui de Esdras, você vai perceber que tudo que eu disse aqui é o contexto do que estava ocorrendo nesse capítulo e nesse livro. Os alicerces do templo são lançados. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3. Todos apresentavam muita animação para o trabalho. Eles já iam iniciar o projeto de reconstrução do templo. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Todos os que assistiram o lançamento dos alicerces expressaram seus sentimentos com tão grande júbilo que as suas vozes se ouviam de muito longe. Aqui havia uma alegria tremenda, e a gente vai ver isso. E esses momentos, eles são relatados nos Salmos, e você vai ver o Salmo que diz que quando eles voltaram, eles estavam como os que sonham. Quando eles voltaram daquele período do cativeiro, eles estavam como os que sonham. É justamente esse contexto. Eles iam ver a reestruturação do templo, da cidade, que fora destruído por um propósito. Qual o propósito?
trazer o povo de volta à adoração a Deus. Por quê? Depois desse período, como eu disse aqui na lição em que eu tive a minha participação no passado, depois do período em que o povo de Israel volta de Babilônia, você não vai mais ver eles se envolvendo com adoração a outros deuses. Deus teve que mexer na raiz. Deus teve que tratar mesmo no profundo e teve que doer para que eles aprendessem que eles tinham que entender o que era o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Deus, ele sempre bateu nessa tecla: cuidado com as nações que vocês se misturarem. É muito mais fácil vocês adorarem o Deus delas do que eles se renderem ao seu Deus. E eles acabaram caindo naquilo que mais Deus os advertia. Mas depois do cativeiro você vai ver que eles não fazem mais isso. Eles podem se corromper de outra maneira, mas na questão de adorar outros deuses, não. A história da adoração a outros deuses se encerra ali. Deus teve que tratar no profundo. Abre aspas. Às vezes, para Deus tratar conosco, irmão, é necessário mexer na carne, é necessário tratar na raiz, é necessário ir lá no profundo, nos desestruturar para poder nos restaurar. Então foi isso que aconteceu. Então, quando eles estão voltando para aquela reconstrução, eles estão muito alegres. E os cânticos de Israel, eles cantavam alto mesmo, eles louvavam, e aquilo incomodou aqueles povos que tinham sido trazidos e que estavam morando próximos ali. Aí é daqui que surge o levante. É daqui que vão começar a se levantar. Entenda uma coisa, irmão. Sabe, né, na trajetória da nossa vida, a gente tem que entender uma coisa: nem todo mundo vai estar feliz com sua alegria. Nem todo mundo, é mais fácil você chegar, chorar e a pessoa chorar contigo, do que você contar uma bênção e a pessoa se alegrar com você. Só quem faz isso é amigo de verdade. Mas é difícil. Eu não sei porquê, eu não entendo porquê, mas se nós fazemos parte do mesmo povo, servimos ao mesmo Deus, a gente tinha que cumprir o que diz a Escritura: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Mas às vezes é mais fácil chorar com quem está chorando, mas não se alegra com a vitória do próximo. Então se levantaram alguns contra aquela reedificação. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia. Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um ministério que não pode ser compreendido pelo homem natural. Ou seja, o escritor aqui está fazendo uma comparação com o relato da Escritura que fala a respeito da restauração do templo, com quando a Assembleia de Deus foi implantada no Brasil. E você vai perceber que há realmente um paralelo, porque Daniel Berg e Gunnar Wing enfrentaram muitas intempéries nesse período. Eles enfrentaram porque eles vinham do avivamento na Rua Azusa.
eles vinham de algo que ainda não era conhecido no mundo inteiro. Eles realmente receberam da parte de Deus, o Espírito de Deus, e foram impulsionados a fazer aquela obra. Deus sabe o que faz. Deus mostrou a cidade a eles. E quando eles vão buscar no mapa, só tinha 2 cidades no mapa da época. Era Belém, em Judá, em Israel, e Belém, no Pará, no Brasil. Então, eles vieram para cá e eles tiveram dificuldade. Você lê a história das Assembleias de Deus do Brasil, você vai ver o tanto que esses homens tiveram dificuldade. O tanto que esses homens sofreram para que hoje a igreja tivesse do tamanho, da proporção que ela chegou. Não foi do nada. Não foi algo que aconteceu por acaso. Tudo isso foi uma obra e um projeto de quem? Da mão de Deus. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Toda obra que é feita para Deus e todo propósito que ele é colocado diante de Deus e que Deus coloca em sua mão para que seja feito, irmão, haverá adversidade, dificuldade. Eu, pela experiência que eu tenho de vida, eu sei que é muito pouca em vista de muitos outros, mas nunca consegui nada com facilidade. Todas as vezes que ia fazer algo para Deus, sempre haviam empecilhos, dificuldades, mas quando Deus está no negócio, você pode ter certeza que ela vai para frente. Pode o diabo se levantar, pode o homem se levantar, pode quem quiser, irmão. Você tem que lembrar que ninguém detém, a obra é santa. Então, dentro desse contexto aqui, eles tiveram dificuldade, eles tiveram problemas, eles tiveram adversidades, né? E diante disso, o escritor da lição aqui diz: o Espírito Santo quer nos salientar que Jesus em pessoas quer edificar a sua igreja, e ele faz conforme a palavra de Deus. O intuito de Deus, de Cristo atuando dentro de nós, é para que a sua igreja seja edificada. Você vai perceber que os discípulos, anteriormente à vinda do Espírito de Deus dentro deles, eles trabalham de uma maneira. Quando o Espírito de Deus vem morar dentro deles, eles vão trabalhar de outra maneira. Eles estão com medo dos judeus, eles estão com medo de morrer, mas no dia de Pentecostes, no dia em que o Espírito de Deus desceu sobre eles e veio, a gente tem que entender que Jesus sempre deu essa indicação. Jesus sempre diz: olha, Deus não habitará mais em templos feitos por mão humana. Deus não habitará mais em templo feito por mão humana. Você lembra quando a samaritana, ela vai perguntar a Jesus: mas vem cá, qual é o lugar da adoração? Quando Jesus tocou na ferida, e eu acho maravilhoso isso, quando Jesus toca na ferida, a gente começa a apresentar a nossa teologia doente. Mas qual é o lugar da adoração? Judeu diz que é em Jerusalém, no templo feito por Salomão. Os samaritanos creem que é no Monte Gerizim, e foi construído um templo, uma réplica do templo de Jerusalém lá no Monte Gerizim, e foi destruído um tempo depois. Aí Jesus diz o que para aquela mulher, irmão? Ei, mulher, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como, irmão? Qual é o local? Qual é o ambiente? Qual é o templo? É aqui dentro, irmão. É aqui dentro. Quando você entende isso, você já entendeu o que é a igreja?
que não é essa estrutura aqui a qual estamos. Porque se por conta de um decreto hoje, né, das autoridades vigentes, isso aqui foi destruído, acabou a igreja? Acabou a igreja? Acabou o culto? A igreja é eu e você. A igreja é eu e você. Ah, pastor, é a igreja do passado. Como é que era a igreja do passado? Irmão, a gente vai ver a igreja do passado só depois do 4º século, do 5º século. Não se existia igreja naquele período. A gente não pode pensar, existe um tempo. Não, os cultos eram realizados na casa de um e de outro. Por quê? Hoje na casa da irmã fulana, hoje amanhã na casa do irmão. Por quê? Por causa da perseguição do império. Às vezes duas pessoas estavam conversando, aí de repente alguém fazia o desenho assim, aí se o outro fosse cristão também, formava o peixe. E o peixe era um símbolo da igreja. Mas aí, às vezes podia ser um espião, alguém que estava tentando pegar porque ganhava-se dinheiro. Quem ia contra, quem entregava os cristãos, aí perguntava, você conhece o credo? Credo? Que credo? Aí a gente fica pensando, esse credo é da igreja católica. Não, senhor, era o credo dos apóstolos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que em Jesus Cristo. Se você vê o credo todinho, quem já leu e quem no passado rezava esse credo, esse era o credo. Se soubesse o credo todinho, fazia parte da igreja cristã. Mas não existia templo. Então os discípulos estão com medo. Porém, quando o Espírito de Deus desceu sobre eles, o que aconteceu? Eles perderam medo. Porque agora Deus não estava mais andando com eles fora, Deus estava andando com eles aqui dentro. É o que Jesus tentou explicar à mulher samaritana. Então é isso que o Espírito impulsiona-nos a fazer. O projeto obra, igreja, ele não consegue ser efetuado se for por força humana, se for desígnios humanos. Não, irmão, não vai para frente. Mas quando ele é impulsionado pelo Espírito de Deus, aí sim, aí cresce, desenvolve. Por quê? Porque a mão de Deus está naquele negócio. Então vamos pular aqui para o segundo tópico. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Assíria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ele ter levado as tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca do Deus de Israel. Assim os samaritanos continuavam servindo aos seus deuses, mas também temiam o Senhor. Eles continuavam sendo adoradores de seus deuses. E você vai perceber no relato de João, e só João escreve isso, esse relato da samaritana, e você vai perceber muitas coisas culturais naquele relato. Você vai perceber que a samaritana, depois que Jesus descortinou a vida dela, ela diz o quê? Ela diz, mas eu sei de uma coisa, eu sei que o Messias, chamado o Cristo,
vier, ele nos ensinará todas essas coisas. De que é que ela está falando? Ela está falando do Mashiach, o ungido aguardado pelos judeus, e do Christos, o ungido aguardado pelos gentios. Ela tinha noção do Messias nas duas culturas. Ela sabia que viria alguém da parte de Deus e que esse ungido era a encarnação do próprio Deus, e quando ele viesse, ele haveria de explicar aquilo que estava sem explicação. Ele seria a revelação mais profunda de Deus para a humanidade. Enquanto ela está tendo esse diálogo com Jesus, né? E Jesus já tinha descortinado a vida dela e dito como é que era o seu comportamento, a sua relação entre a busca de um relacionamento e outro, e que nada tinha dado certo até então. E não é à toa que Jesus manda chamar o marido, que na cultura não se conversava com a mulher em público, principalmente uma samaritana. Depois de ela falar a respeito do Cristo que viria, o que é que Jesus diz para ela? O que é que Jesus diz para ela, irmão? Jesus diz: eu sou, eu que falo contigo. Você já parou para analisar que coisa maravilhosa, irmão? O Deus Todo-Poderoso, encarnado, foi se revelar justamente a uma gentia, a uma samaritana. E os samaritanos não eram rejeitados por judeus, e João tem que escrever isso no Evangelho para que sirva de lição para mim e para você. Por isso que João vai dizer: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que chamam pelo seu nome. Quando isso é revelado àquela mulher, mesmo ela sendo uma gentil, o que ela faz, irmão? Mas peraí, ela foi lá buscar o quê? Água. Mas depois que Jesus deu a água para ela beber, a água espiritual, inundou a vida dela com a sua presença, por que ela deixou o cântaro lá? Ela esqueceu que estava com sede. Sabe por quê? Porque Ele preenche todas as ânsias da nossa alma. Ele preenche todo o vazio do homem. Ele é o único que tem capacidade de preencher todo o vazio. Então ela esqueceu até que estava com sede. Então isso é notório. Isso é notório porque a gente aprende que os samaritanos, eles tinham em parte o conhecimento do Deus de Israel, mas não haviam se convertido a tal ponto de largar os seus deuses. Então, alguns dentro desse contexto acabam se tornando inimigos, para tentar impedir o projeto da reconstrução da cidade e do templo. Os samaritanos tentaram frustrar a construção do templo. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. É claro que você percebe pelo texto que eles começaram fazendo motins e conversando com os administradores e os governadores das terras próximas, circunvizinhas, para fazer com que aquela carta chegasse até a maior autoridade, que era o rei. E isso vai se dar no período de Artaxerxes, né? Mas o imperador, nesse período, quem era? O imperador
o manda-chuva, quem mandava em tudo? Era Ciro. Era Ciro. O fato de Ciro ter permitido que eles voltassem e reedificassem a cidade, reedificassem, isso não poderia ser revogado por nenhum outro rei que viesse. Porém, de maneira mentirosa, eles enviam essa carta, e depois que a carta é lida perante o rei, onde é que eles vão bater até qual? Eles vão deixar de pagar os impostos. Eles vão parar, porque esse povo é rebelde. Esse povo é rebelde. E é bem verdade que quando eles dizem esse povo é rebelde, eles estavam dizendo que era um povo que nunca tinha se curvado aos reis pagãos. E Deus sempre dava vitória a eles. Mas no momento em que eles foram rebeldes, não aos reis pagãos, mas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aí Deus dobrou eles. E Deus permitiu que eles fossem subjugados por nações pagãs. Mas isso era uma inverdade, porque eles não tinham sido rebeldes. Aí eles mandam ler na história das crônicas, porque a gente sabe que no passado tudo era registrado em livro de crônicas dos reis. Então eles pedem que fossem lido o que havia acontecido na história do passado, para isso embasar aquela mentira deles a respeito do povo de Israel. E dentro disso, o que acontece? Aí o rei, manda embargar a obra, para com tudo. E quando manda parar com tudo, eles enviam a carta e eles já vão diretamente nos judeus, e você vai ver que eles vão com violência para fazê-los parar aquela obra. Aí é dentro desse contexto aqui, dentro desse interim, que a obra está parada, que o que vai acontecer? Que vai surgir o livro de Neemias. Neemias vai perguntar, como é que está o povo lá na cidade? Eu ouvi falar que está reconstruindo, está tudo... Aí diz, não, as portas ainda estão destruídas, o povo ainda está... O templo ainda está destruído, ainda não... Aí é onde Neemias se levanta, ora a Deus, e aí ele vem para poder trabalhar na reconstrução. Porque logo de cara, quando eles vêm, a primeira leva para... Eles vêm, o primeiro ponto era a restauração do templo. Aquilo que eles menos tinham dado valor no passado, que foi o culto a Deus, e se envolvido com os deuses pagãos, agora eles estão querendo restaurar. Por quê? Isso era um processo de conversão para o povo judeu. E esse período levou cerca de 15 anos. Não foi um dia, 2 dias. Levou-se muito tempo. O templo ficou parado. E nesse interim, o que vai acontecer? Os judeus vão para a sua casa. E eles vão reedificar a sua casa. Eles vão restaurar a casa deles. E acabaram esquecendo do templo. Aí aqui é que vai entrar o profeta Ageu dizendo a eles, espera aí, mas o que está acontecendo? Vocês estão fazendo suas casas estucadas e agora apaineladas e agora esqueceram do meu templo, que foi a coisa que era mais importante? Porque realmente o povo desanimou. O povo desanimou. E você vai ver que de um modo amplo, a Escritura vai nos mostrar tudo isso. É claro que você precisa pegar uma parte aqui e outra ali, mas dentro do contexto geral, você vai ter essa percepção, quando você lê todo o Antigo Testamento. Como se explicar a falta de resistência dos judeus? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção.
Se eles tivessem ido ao rei e mostrado o decreto de Ciro, só, a gente tem aqui em mãos o decreto de Ciro, e ele nos permitiu. E Ciro só permitiu porque isso já tinha sido decretado por Deus, porque Deus escolheu a Ciro bem antes dele nascer. Eu tenho certeza que o rei vigente, ele não ia negar, ele ia permitir que eles construíssem. Porém, eles desanimaram. Eles desanimaram e não entenderam que aquilo era uma oposição maligna, era uma posição do adversário contra eles. Que o diabo, ele estava tentando, e sempre foi um propósito, né, no Antigo Testamento, eles viam não como a figura do diabo, mas eles viam sempre eles sempre entendiam a expressão Ra-Satã, que é o adversário, lutando para que eles fossem impedidos de fazer aquela obra, aquele projeto de reconstrução para a restauração do culto. Tudo que vai se relacionar, tudo que é feito no propósito da questão da adoração a Deus, haverá dificuldade. Tudo que é feito na questão de adoração a Deus, de libertação de vidas, de conversão de almas, haverá dificuldade. Não pense que se você vai pleitear um projeto de trazer vidas para Cristo e de um projeto de uma adoração verdadeira a Deus, que você não vai enfrentar dificuldade. Todos enfrentarão. Todos enfrentarão. Mas saiba de uma coisa: se Deus estiver com você, você terá a maioria do seu lado. Se Deus estiver com você, você sempre terá a maioria do seu lado. Então eles não foram atrás do rei, eles desanimaram mesmo. Desanimaram. E agora eles vão tocar a sua vida, né, começar com o seu projeto de plantio. Haja visto que a gente vai ver que quando Israel volta do cativeiro, eles não voltaram com ferramenta, com materiais para começar um plantio. E quando o Salmo diz, aqueles que vão semeando e chorando, com certeza voltarão trazendo seus feixes, isso é literal. Muitas das vezes eles tinham que cavar a terra com a mão, porque eles não voltaram com ferramenta de lá, porque o rei permitiu, depois vai haver uma ajuda, mas eles não voltaram. Então eles iam ter que começar do zero com nada. E dentro disso aí, eles vão retomar a sua vida, mas pensando, não vai dar para construir o templo. E você vai perceber que isso ocorreu também na vida dos discípulos. Mas como assim? Quando Jesus ressuscitou, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu, a Escritura vai dizer que ele apareceu cerca de 40 dias ainda, e apareceu a todos os discípulos, os apóstolos. E aí você vai ver que em dado momento Jesus não aparece mais, tem um espaço. Aí o que é que os discípulos dizem? Você vai ver isso lá no relato de João. Você vai ver que os discípulos dizem, principalmente Pedro, eu vou pescar. Aí a gente pensa, por que Pedro, irmão, Pedro está voltando atrás? Quando Pedro diz, eu vou pescar, e os outros, a gente vai contigo.
Pedro disse, não, esse negócio de igreja, isso aí não vai para frente não, isso aí foi bom enquanto durou, enquanto ele esteve conosco. Enquanto eles estão lá pescando, o que acontece? Passa a noite toda pescando, e eles pegam alguma coisa, irmão? Não pega nada, não pega nenhum peixe. Olha a cena, como é que Deus é maravilhoso no que Ele faz. Vai se repetir uma cena, de repente aparece um homem na beira da praia, e diz, ei, já o sol nascendo, vocês pegaram alguma coisa? Não. Eles já estão retornando. Volta lá de novo e lança a rede no lado direito. Mas peraí, a gente não pescou a noite todinha, onde a lua bate em cima da água, é possível os cardumes. A gente não viu nada, vai ver agora? Volta lá. E o texto vai dizer que João olhou e reconheceu a cena e disse, ei Pedro, eu acho que é o Senhor. É o Senhor. Volta lá, não custa nada. Não custa nada. Quando eles lançaram a rede, eles acharam até que tinha prendido em alguma coisa. Se você ver o relato, você vai ver que João descreve um número de peixes que eles pegaram. Se não me falha a memória, 157 grandes peixes. Sabe o que é isso, irmão? Isso é notório que Deus sabe a direção certa por onde ir. Ele sabe o lado de jogar. Ele tem o caminho certo. Às vezes a gente não percebe, não entende, não compreende, mas Ele sabe o local, Ele sabe a maneira certa de trabalhar, de agir, porque Ele tem o controle de tudo. Aí você vai ver que Pedro vem, e na mente de Pedro, qual é o intuito? Eu vou pescar, eu tenho que retomar minha vida anterior. Pedro, você foi colocado dentro de um projeto de Deus e não tem mais como sair dele. Aí Jesus restaura o Pedro, e dentro da restauração que Jesus faz, do mesmo jeito, negou 3 vezes a pergunta para a sua restauração. E aí depois o que Jesus disse para ele? Jesus disse, não Pedro, eu já vi que você não quer saber desse negócio, não. O que Jesus disse para ele? Apacenta os meus cordeiros. Então ele é plenamente restaurado. Se o povo tivesse feito isso, não tinha se parado a obra de Deus. Mas pelo contrário, eles pararam, cessaram de trabalhar. Mas eles pararam e cessaram de trabalhar na obra de Deus. Mas eles vão construir suas casas, a ponto de Ageu, o profeta Ageu, chamá-los à atenção. Porque quando o texto diz que eles estavam fazendo suas casas estucadas e apaineladas, eles estavam trabalhando em uma obra perfeita para eles, enquanto a casa de Deus ainda estava como? Em ruínas. É aqui que Deus está. Deus está querendo dizer, mas vocês não aprenderam a lição ainda? Vocês não aprenderam a lição ainda? Será que é necessário outro cativeiro? Então é por aí. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou seu povo em tempos difíceis. A própria vinda dos judeus para Jerusalém era uma clara demonstração de que Deus estava neste negócio. Vejamos alguns exemplos na história dos judeus quando foram
ajudados pelo Senhor. Se eles estivessem recobrado a memória e percebido que Deus era que estava no negócio, não teriam parado a obra. Aí aqui tem algumas identificações no período de Ezequias, né, no período do rei Josafá, e há muitos outros exemplos, em que eles, de maneira alguma, eles teriam capacidade de lutar contra as nações pagãs. Você vai ver, por exemplo, no período de Ezequias, que Ezequias recebe uma carta, porque naquele período era assim, era por carta. Ele recebe uma carta do rei da Síria, e o que o rei diz? Olha, a gente vai entrar na cidade, a gente vai destruir a cidade, e outra coisa, a gente vai fazer com que vocês, eu não sei se você já leu isso, mas é literal, vocês bebam a sua urina dissolvida em fezes. Olha o nível da maldade desses homens. A gente vai fazer isso com vocês. E eles estavam falando isso eles estavam falando isso na língua aramaica. E quem estava em cima da muralha disse: não fala isso na língua, porque o povo todo vai ouvir. Não, a gente tem que falar desse jeito para que eles escutem. Que a língua aramaica era a língua do coloquial do povo dia a dia. A língua hebraica era a língua do culto, no templo ou na sinagoga, que era a língua culta. E aí o povo todo ouviu e o povo começou a prantear: vamos morrer, vai destruir. E o rei disse mais, disse: olha, eu vou fazer com vocês igual eu fiz com as nações vizinhas. Os deuses deles eu queimei, eu destruí, e não vai ser diferente com vocês. Aí o que Ezequias faz? Ele pega aquela carta, e para onde é que ele vai, irmão? Para onde é que ele vai? Ele vai para o templo e ele vai para a ponta do altar. Você vai ouvir poucas referências, muito poucas, falando de alguém orando na ponta do altar. Ele apresenta no altar aquela carta e diz: ó Deus de Israel. Eu sei que o rei da Síria, ele não está brincando quando ele diz que destruiu as nações pagãs. E isso ele fez porque os deuses deles não eram Deus, mas tu és o Deus Todo-Poderoso. E quando ele está afrontando, ele não está afrontando a gente, ele está afrontando ao Senhor. Enquanto ele está lendo a carta diante de Deus, porque ele levou a carta para o endereço certo, irmão. Ele levou a carta porque aquela carta era uma afronta não ao rei de Israel, mas era uma afronta ao Deus de Israel. E qual foi a resposta? O Espírito de Deus encheu Isaías e disse: olha, fiquem tranquilos, nenhuma flecha vai cruzar a cidade. E da mesma maneira que o rei está vindo, ele vai voltar. Eu porei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e farei voltar por onde ele veio, durante onde ele veio. Pelo mesmo lugar que ele veio, ele vai voltar. Você sabe por quê? Deus estava dizendo: vou fazer com ele igual ele faz com as nações quando ele prende. Eles colocavam um anel no nariz das pessoas, amarravam uma corda e vinha puxando elas pelo nariz. Deus disse: eu vou fazer com ele do mesmo jeito. E o que aconteceu, irmão? O exército se autodestruiu. Então, se o povo de Deus, nesse período aqui, tivesse feito a mesma coisa, tivesse se dobrado, orado, Deus tinha agido. Pelo contrário, o que eles fizeram? Desistiram.
Eles esqueceram daquela máxima que diz: enquanto há vida há esperança. Eles esqueceram de que se eles buscassem o único e verdadeiro Deus, Deus agiria em favor deles. Eles esqueceram disso. Então, isso é notório nesse relato de Ezequias. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Quando as suas próprias forças se esgotaram, não teve mais condições de resistir, sentindo-se inteiramente desarmado diante do inimigo. Nesse período, o rei, o governante que tinha sido colocado pelo rei Ciro, era Zorobabel. Porque a gente sabe que quando uma nação ela era destruída, o povo era levado cativo, quando retornava, colocava-se alguém lá para tomar de conta do povo e restaurar tudo. E nesse período aqui, quem estava era o rei Zorobabel, né? Só que ele estava tentando atuar com sua própria mão, com sua própria força. E o que acabou acontecendo com ele? Ele fracassou. Ele fracassou. Por quê? Jesus diz algo muito interessante no Evangelho. E voltando aqui à questão da pescaria, quando Jesus disse aos discípulos: sem mim nada podereis fazer, não era uma brincadeira, era real e literal. Eles estão sem Jesus, eles não pescam. Quando Jesus dá ordem, eles pescam. Jesus está no barco, a tempestade é acalmada. Jesus está fora do barco, eles estão enfrentando tempestade. Mas quando eles estão enfrentando que Jesus vem, a tempestade acalma, a tempestade acaba. Isso é para que a gente entenda que a gente não faz nada sem Deus. Porque toda obra que a gente fizer, tudo que a gente fizer, se não tiver, sabe por quê, irmão? Porque Deus não quer que a gente caia na mesma situação que alguns homens na história caíram. Você vai ver que Nabucodonosor, Deus, mesmo ele sendo pagão, Deus que deu aquele império a ele. E no dia que ele disse: isso aqui foi com minha força, o que aconteceu com ele? Ele virou um animal. Ele foi se alimentar de capim. Mesmo assim, Deus não matou ele, não. E Deus dobrou ele a ponto dele se converter. Aí a gente fica pensando: será que Deus pode... Olha aí, irmão, a história dele. Deus dobrou ele até ele se converter. Me diga se o homem tem estrutura para poder comer capim e se sustentar ele durante 7 anos. O nosso corpo não foi feito para se alimentar de capim. E quais eram as proteínas, as vitaminas que ele extraía, aquilo ali, para o animal é uma coisa, mas para a gente é outra coisa totalmente diferente. Quando ele caiu em si, aí ele se dobrou diante de Deus, reconhecendo que ele era o único e suficiente Deus. Então, sem Jesus, irmão, não faz nada, não vai para lugar nenhum, não tem como, né? Então, e outra coisa, Josué, né? O sumo sacerdote Josué, o líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Este fato tirou dele toda a autoridade espiritual. Diante do problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar a ajuda de Deus, do Todo-Poderoso. A gente pensa que o sacerdote Josué estava em pecado, ele estava... Mas analisemos um contexto. Ele está vindo de um cativeiro.
O sacerdote, quem era o sacerdote na cultura judaica? O sumo sacerdote. Quem era? Era o representante do povo perante Deus, não era? O povo está passando por todo um processo de reestruturação, porque eles pecaram contra Deus e agora, então o sacerdote representava o povo, e o povo não estava totalmente confiante no seu Deus, por isso a identificação aqui de veste manchada, por isso essa identificação de veste manchada. Mas aí você vai ver que quem foi que restaurou o sacerdote? O opositor a Satã coloca-se como adversário, diz, não, mas ele não pode restaurar o culto, ele não pode fazer, olha a situação dele. Aí que Deus diz para ele? Deus o repreendeu. E quem trocou as vestes deles? Do sacerdote? Quem foi que trocou? Não foi Deus? Não foi Deus que trocou? Então, quem perdoa, quem restaura, quem reedifica, quem perdoa o pecado é Deus. O opositor, ele vem acusar, mas se Deus perdoou, quem é o homem ou o diabo para que o acuse? E quando Deus quer perdoar, ele perdoa, pronto, acabou. Você vai ver Isaías, e ele vê Deus, e diante da visão que ele tem de Deus, o que ele diz? Eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros, de impuros lábios, e meus olhos viram um rei. Eu vou morrer, eu estou perdido. Aí o que Deus fez? Vem um anjo com um atenaz e toca nele. Onde é que estava o problema? Está no lábio? Tocou. E o que o anjo diz para ele? Alguém lembra? Perdoados estão os teus pecados. Então foi justamente isso que ocorreu com o sumo sacerdote. Deus restaurou ele. Deus mostrando que aquela obra, quem estava fazendo era ele, que eles podiam dar andamento. Às vezes o adversário, ele quando ele vê que você está fazendo um projeto para Deus, ou quando ele vai trazer a você acusações. Como é que pode tu querer fazer alguma coisa se tu é isso, aquilo? Está entendendo, irmão? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Deus que faz o quê? Quem justifica a gente é Deus. Quem nos justifica é Deus. Quem nos torna justo ou injusto é Deus. Perante Deus é que agora nossa justiça não está na obra que a gente faz, mas a justiça está na obra em que Jesus fez. Nós somos perdoados por quê? Porque a gente é bom, a gente faz coisa boa, né? Que a gente é honesto, que a gente é isso, aquilo. Não, Senhor. Se nós somos alguma coisa boa, é porque Ele fez. E quando Deus olha para a gente, Ele olha através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Então é isso que nos justifica diante dEle. Se eles tivessem atentado para isso, eles tinham continuado a reconstrução. A tristeza dos judeus, né? O último tópico aqui. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha, desde o início da construção, acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo,
e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o Deus dos céus estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora, onde estava o seu Deus? Quando eles pararam com aquela obra, onde é que estava Deus agora? Deus estava no mesmo lugar. Deus estava no mesmo lugar. Deus estava firme com a mesma palavra. Sabe que uma coisa que a gente tem que aprender, irmão? A gente tem que aprender que Deus, Ele não muda o discurso que fez para a gente. Se Ele falou, vai, faz, fica tranquilo, irmão, vai, faz. Deus não muda o discurso. Não, espera aí, pastor, espera aí. Tem um texto na Bíblia que diz que Deus mudou. Deus mudou o discurso. Quando Deus disse que ia matar Ezequias, e depois Deus voltou atrás. Mas é um contexto diferente. É um contexto diferente. Ezequias, quando Ezequias está doente, em cima da cama, não podia nem levantar, ele virou o rosto para a parede, o que é que ele disse? Lembra-te, Senhor, que eu fui fiel. Lembra o que eu fiz? Eu destruí a Neustã, já tinha 450 anos sendo adorada, eu destruí ela. Eu restabeleci a Páscoa, o culto, porque o meu intuito é verdadeiramente adorar o Senhor. E eu quero fazer algo para ti. O meu intuito não é ser rei, mas é trazer o povo de volta para o Senhor. E o que Deus fez? Deus disse: Isaías, volta lá. Volta lá, porque eu vou acrescentar mais 15 anos de vida a ele. Eu penso que diante disso, Deus estava poupando Ezequias de um mal maior. E ele não entendeu, porque a gente não consegue ver, irmão, um palmo à frente da nossa trajetória. Às vezes tem coisas que Deus ele estabiliza na nossa vida, ou ele para, ou ele impede, a gente pensa que aquilo, mas era Deus. E você vai ver que nesse interim nasceu quem? Manassés. E o pai de Ezequias tinha sido um homem muito ruim, mas ele foi bom. E Ezequias foi um homem bom, porém o seu filho foi um dos piores reis que houve em Israel. Então essas coisas são interessantes da gente analisar. Mas o fato é que o que Deus tinha dito a eles para eles reconstruírem continuava de pé. Deus não havia mudado de ideia. Eles sim, estavam desestruturados e achavam agora que não podia fazer aquilo porque a gente pecou contra o nosso Deus. A gente errou, a gente falhou. E entenda uma coisa: se Deus perdoou, irmão, quem é o homem? Quem é o diabo que possa nos acusar? Você sabe por que tem muita gente que se perde na caminhada, na trajetória, quando erra, falha? Deus não espera que a gente não erre. Será que Ele não sabe? Será que Deus foi pego de surpresa quando o Adão caiu lá no jardim? Ou a Eva? Foi? E agora eu vou ter que fazer um plano B. É isso que a Escritura nos diz? É isso? Não. Deus já tinha um projeto. Ia acontecer do jeito que Ele queria. Ele ia cair, mas Deus já tinha um projeto. Nada pega Deus de surpresa. Deus sabe, é tanto que Ele avisa. Não, peraí, Ele não avisou a Caim? Caim, o pecado jaz à porta. Mas cumpre quem? É eu que vou te impedir de fazer? Não, cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você. Então não pega Deus de surpresa essas coisas. Mas tem muita gente que afasta-se do caminho, não consegue voltar, porque fica naquele pensamento: Deus não vai me perdoar, o que eu fiz, irmão, não importa. Não importa. Deus tem uma coisa que a gente nunca vai ver Deus fazer. O quê? É deixar de perdoar um pecador arrependido. Se arrependeu de verdade, aquele que confessa e deixa, o que acontece com ele? Alcança misericórdia. Mas agora, a situação do povo era essa.
A situação deles, eles estavam quebrados por dentro. Então achava que Deus não iria ajudar, mas a palavra de Deus continuava de pé. E com isso, o que aconteceu? Os inimigos ficaram alegres. No começo, o povo de Deus jubila, o inimigo impede a restauração, e agora quem se alegra é o adversário. Os samaritanos, eles se regozijam com o fato de ter parado a obra. Você vai ver que eles vêm com violência. Então, a gente tem que entender isso. Sempre o inimigo, ele vai estar alegre, feliz, quando a gente desiste algo que Deus tem para nós. Quando a gente para, quando a gente retrocede. A gente vai estar alegrando alguém quando a gente faz isso. E não é Deus. E não é o Deus que mandou a gente fazer. Então os judeus estão desanimados. Eles estão desanimados. Eles estão desestruturados. Porque passaram aquele período todo. Você vai ver que lá em Babilônia, às vezes os adversários chegavam e diziam: canta os hinos que vocês cantavam lá em Babilônia. Porque o salmista vai dizer que eles colocaram as harpas em cima dos salgueiros e pararam de ir. Aí eles dizem: como nós cantaremos em terra estranha? Você sabe por quê, irmão? Porque eles estão presos ainda com a mentalidade de que Deus só ia ouvir o culto lá no templo. Deus só ia ouvi-los se eles estivessem lá. E eles já tinham aquilo como um amuleto. É por isso que quando Jesus vem, Ele vem quebrando tudo isso aí. Não tem ambiente, não tem lugar. É aonde estiver adorando um adorador em espírito e em verdade. Pastor, estou dentro do banheiro tomando banho. Adore, porque Deus vai te ouvir. Eu estou na minha cama deitado. Será que Deus vai te ouvir ali? Eu estou no meu trabalho, às vezes eu não posso falar, mas você pode pensar, você pode adorar aqui, Ele te ouve aqui dentro. A adoração que é feita aqui, né? A gente faz uma adoração aqui, outros ouvem. Mas quando a adoração é em espírito, aqui dentro, e em verdade, só quem ouve é Ele. A oração de Ana não foi vista e não foi percebida pelo Gadol Kohen, o sumo sacerdote. E a interpretação dele é que ela estava bêbada. Mas ela estava fazendo uma amidá, a oração judaica que ele faz sem falar, só movendo os lábios. Mas essa oração aqui dentro, Deus está ouvindo tudo. Então a questão é, você adora onde você está. Você louva a Deus aonde você está. E se você é templo de Deus, você vai adorando. Você pode ter ciência disso, que a presença dele vem sobre você. E as pessoas vão, isso vai ser perceptível aos outros. Mas eles estão preocupados, não estamos lá, não está no templo, não está em Jerusalém. Porque quando a gente tem essa mentalidade, a gente acaba, como os muçulmanos, por exemplo, eles têm que orar 3 vezes ao dia, destinado a quem? Como? Bota um tapete no chão e vira para onde? Para Meca. Se Meca é para lá que eu vou orar. Deus precisa disso, irmão. Aonde eu estiver e eu clamar ao Deus dos céus, ainda que eu não fale com palavras, aqui dentro Ele me ouvirá. Então os judeus estavam desanimados. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes. Mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo.
deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das armas eficazes, usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo em nome de Jesus. Se a gente desanimar diante dessa situação que a gente está passando no mundo, irmão, você pode ter certeza que tudo vai parar. Mas eu vi o relato de uma moça, um vídeo que está correndo na internet, de uma moça cancerosa, já a quimioterapia arrancou seus cabelos, e aí as pessoas perguntavam para você: como é que você não fica triste? Ela disse: olha, o câncer arrancou tudo de mim, mas o câncer não conseguiu arrancar a alegria do meu interior. E eu fiquei pensando: olha só, você sabe o que é isso, irmão? É desejo de vida, desejo de viver. Eu nunca me esqueci quando eu fazia cultos ali do lado do Santa Lúcia. A gente fazia cultos ali e lotava de gente. E uma vez uma senhora, já careca também, me pediu uma oportunidade. E eu disse: não, a senhora pode falar. E ela começou a contar o que estava acontecendo na vida dela. E ela disse: olha, o médico já me disse que não tem jeito, a cada dia o quadro do câncer evolui, nem a quimioterapia, nem a radioterapia não está mais surgindo efeito, é só aguardar. E aí a gente ficou ouvindo ela falar aquilo. Aí ela disse: mas você acha que isso me desanima? Você acha que isso tira a alegria do meu Deus de dentro de mim? Você acha que isso me impede de adorar o meu Deus? Meu irmão, e a mulher ia falando e a gente ia sentindo glória de Deus na vida dela. Sabe o que é isso? O câncer estava tirando tudo que ela tinha, mas o câncer não tirou, aleluia, Jesus de seu coração. Irmão, quando Ele está vivo aqui dentro, nada tira isso de você. Se Deus tiver, o Deus vivo, Todo-Poderoso estiver vivo dentro de você, você pode perder tudo, mas Jesus está aí dentro de você. Ele é a esperança da glória. Ele é aquilo que nos motiva. Se Deus está dentro de nós, aí você vai perceber, depois que Jesus veio morar dentro daqueles homens, como é que ficou? Eles estão desanimados, com medo? Não, agora eles começam a pregar na rua. Eles estão desanimados? Não. Agora eles morrem em prol do Evangelho. Eles desistem por causa do que eles passaram, né? Se você buscar na história, todos eles, a não ser João, foram martirizados. Alguns foram colocados cavalos andando lá do contrário para ser despedaçado. Outros crucificados de cabeça para baixo. Ou outros esmagados, mas nenhum deles negou o Senhor. Por quê? Porque mesmo diante de tudo aquilo, Deus estava vivo dentro deles. Eu vou me desanimar por causa dessa pandemia. Não, irmão, isso vai fazer com que a igreja tenha uma nova mentalidade. Isso vai trazer uma nova estrutura. E o mundo depois disso vai ficar diferente. Muitos que estavam lá em cima, Deus tem colocado cá embaixo. Muitas nações de nariz empinado, soberba, se dobrou diante disso aí. Mas a igreja de Deus continua de pé. Nessa última hora a gente vai ver o maior avivamento. Pastor, reteté linguiça. Não, pessoas vindo se rendendo, porque dizer, esse povo é diferente. Mesmo diante de tanta coisa, esse povo não se dobra, porque dentro desse povo tem alguma coisa. Tem Deus, Jesus Cristo mora dentro desse povo. Então eu não vou me desanimar, porque se você se desanimar agora,
e você precisar de ir a uma clínica psiquiátrica, um psicólogo, aí vão começar, esse talopram, vão dar para você Zolpidem para você dormir, aí daqui a pouco o Zolpidem não faz mais efeito, entra no diazepam, não resolveu não, então vai passar para o cloxazolam, e aí vai metendo um remédio, resolve, não resolve, porque o que está aqui dentro não tem como resolver, na mão do homem, não tem, irmão, o homem não dá jeito, se Jesus Cristo não der jeito, ninguém dá jeito. Vocês não têm noção do tanto de gente, irmão, deprimida, oprimida, e cada dia mais tomando mais comprimido. E eu fico triste com isso, eu fico vendo esse cenário, e eu falo, meu Deus, como é que vai ficar as próximas gerações? Mas aí a gente volta para a Escritura e vai entender uma coisa: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estou com um problema, mas em paz eu me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Se Jesus Cristo não fizer isso, irmão, você pode ter certeza, nada mais faz. Está desesperançoso? Perdeu a esperança? Volta lá atrás. Vê o que ele já fez na sua vida até aqui. Pastor, do jeito que você fala aí, parece que, irmão, eu tenho um problema. Eu tenho problemas, como qualquer um. Lutas, adversidade. Eu tenho medo também de ficar doente, de pegar a doença e morrer. Qualquer um tem isso. Mas uma coisa eu sei. E às vezes eu fico observando, parece que Deus, já estou encerrando, Deus, Ele trabalha naquilo que a gente fala. Como assim, pastor? O que mais Fabiana Anastácio cantava? Ainda que tirarem minha vida, quando eu chegar aí no céu, o que eu vou fazer? Eu te adorarei. Nada vai parar a minha adoração. O que a Ludmila Ferber canta? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. O câncer tomou conta dela. Ela agora foi provada nisso aí. Ela parou de adorar a Deus? A esperança do Senhor é a nossa força. Se Deus estiver conosco, irmão, nós temos a maioria. Nada vai parar. E você tem que ter ciência de uma coisa: fechou o olho aqui, quando você abrir o olho, você vai estar junto com Ele. A salvação que Ele deu a mim, a você, ninguém tira, ninguém toma. Isso aqui é o mais importante. Então, todas as vezes que acontecem essas coisas, eu olho para o passado, eu olho no retrovisor, e eu lembro das palavras de alguns parentes meus. Quem é Eduardo? Sem futuro. E quem é Eduardo hoje? Eu sou alguma coisa? Não. Mas aquele que vem morar dentro de mim, aleluia, tem me dado esperança de vida. Isso não quer dizer que eu não vou passar por adversidade enquanto eu estiver aqui. Mas a minha esperança está posta no Senhor. Ele é o meu alicerce. E Ele vai me levar, como disse o apóstolo Paulo, Ele me conduzirá até o fim, até chegar na glória. Eu vou encontrar com Ele. A gente tem um exemplo aqui muito forte. Nosso pastor Francisco, tudo que ele passou, irmão, isso é uma coisa que eu carrego no meu coração. Nada dobrou aquele homem. Nada dobrou ele. Sabe por quê? Quem morava aqui dentro era maior do que tudo que estava aqui fora. Mesmo ficando doente, parou de adorar, parou de fazer a obra, parou de louvar, continua de pé, até o dia que o Senhor chamá-lo à glória. Amém? A paz do Senhor, irmãos.
Vamos ouvir a cantora Ionete louvando o Senhor com um hino. E logo em seguida o pastor Valtair estará trazendo os avisos e fazendo o encerramento. E eu quero nesse momento, em nome da liderança da IBD, eu quero agradecer pela presença de cada um de vocês e daqueles também que estão nos ouvindo aí, estão nos assistindo pela internet, tanto aqui em Brasília, outro estado, ou até fora do país, né? Que Deus possa abençoar cada um de vocês nesta manhã e muito obrigado por ter compartilhado conosco nesse ensino maravilhoso, nessa manhã de domingo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Cumprimento a lei de Deus com a paz do Senhor. Amém? Em tempos de crise, em tempos de guerra, não ceder, não retroceder, não desanimar. Não ceda. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz assim: meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar o desespero teu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora, confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo, fazendo assim você será muito feliz. Quando o inimigo diz é o fim da história, sabe o que acontece? Logo vem o sentimento de perder, mas é Deus quem dá a última palavra. Deus te ama e sei que vai lhe socorrer. A esperança em Cristo é certa e nunca morre, jamais vai morrer. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem
todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por essa oportunidade. Escola dominical, lição maravilhosa, né? A gente deseja que nem acaba, né? Pode prolongar por um bom tempo, mas a hora passa tão rápido, a gente nem vê o tempo passar. Então, é tão salutar, tão gostoso, né? Alimentar da palavra, bom ensinamento, e a gente se alegra a cada dia. E essa lição a gente pode tirar para nós também, a questão da determinação, né? Precisamos ser determinados naquilo que estamos fazendo, sabendo para quem estamos fazendo e o que estamos fazendo. Estamos debaixo de uma primeira ordem, e não é segunda ordem nem terceira ordem que vai nos deter, vai fazer pararmos. Nós vemos que a primeira ordem, né, da reconstrução do templo veio de um rei, e um governador de uma outra província parou, fez com que o povo parasse, não tivesse a determinação de construir aquele templo, fazer aquilo que foi fazer, que estava debaixo de uma primeira ordem. E se aqueles que estavam reconstruindo ele teve aquela autorização da primeira ordem, corresse na primeira ordem para explicar, estão querendo determinar que paramos a obra, a sua determinação, pode ter certeza que talvez o rei Ciro teria falado negativo, vai construir, e o povo teria terminado a obra, né? Porque faltou determinação, confiança no Senhor. E a determinação da igreja, nós estamos debaixo de uma primeira ordem: ide, pregar o evangelho, pregar a toda criatura. E nós sabemos que hoje nós, debaixo de tanta segunda ordem que aparece para tentar deter a nossa caminhada, a nossa determinação, mas nós precisamos estar recorrendo à primeira ordem, saber que é o Senhor que está conosco, Ele é que mandou, e o Senhor é que está no controle de tudo. Estamos passando momentos terríveis, né, onde nós vemos que muitos estão aí perdendo a determinação, está debaixo de segunda ordem, e muitas vezes tem abandonado, esquecido a primeira ordem. Mas a palavra de Deus fala que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisamos confiar no Senhor, ter determinação e saber que Ele é o Deus que é o poderoso e está no controle de tudo. E essa batalha, essa guerra não é nossa. Precisamos ter a determinação de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja vaca no curral, não tenha leite, os campos não produzem mantimento, todavia eu esperarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Isso chama determinação, e é assim que Deus conta conosco, que Deus quer de nós, que sejamos determinados, saibamos confiar nele e esperar nele, porque Ele está no controle de tudo. Amém? Então nós vamos neste momento já passar aqui os avisos. O pastor Wilson Donizete, vamos continuar orando por ele, né? Acho que passou a noite com seu sogro no hospital, mas eu creio que à noite provavelmente ele possa estar conosco aqui, né? Está na mão de Deus, que Deus possa abençoá-lo, né? Restaurar a saúde do seu sogro, a sua sogra, o nosso desejo, né? Está na mão de Deus. E à noite temos aqui o culto, né? Às 17 às 18, depois às 19 às 20, o segundo culto na direção dos varões, e estaremos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, debaixo da ordem do Senhor, continuando na nossa determinação de estar firmes na presença do Senhor, aguardando a sua volta, porque o Senhor é aquele que tem controlado, é aquele que tem nos abençoado, é aquele que tem suprido toda a nossa necessidade. Amém? Então vamos colocar de pé, vamos orar. Mais algum aviso? Então oremos. Bendito e soberano Deus, queremos te louvar neste momento por esta escola bíblica dominical, onde temos, Senhor, alimentado desta palavra, temos alegrado por tudo que tem sido ensinado, Senhor, e sabemos que o Senhor é o Deus que está na frente de tudo, no controle de tudo.
Queremos te pedir que nos ajude, nos fortaleça, para que não percamos a determinação, possamos, Senhor, continuar firme, e, Senhor, em frente às lutas, às dificuldades, mas saber que temos um Deus no céu, um Senhor que está no controle de tudo e que está, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo. Senhor, queremos desta hora te pedir, despede o teu povo em paz, que estará voltando para os seus lares. Quero te pedir que entre também nos lares daqueles que têm, Senhor, assistido online essa escola bíblica dominical, que o Senhor possa abençoá-los, guardando-os, livrando-os de todo mal, e esteja conosco à noite aqui no grande culto de adoração ao teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. A Deb, há 60 anos, conservando a chama pentecostal. Que Deus em Cristo os abençoe.